Fatalidade. Fatalidade para o Espiritismo. Livro dos Espíritos, questão 872, terceiro parágrafo. A fatalidade, como se entende, faz supor que todos os acontecimentos da vida estão prévia e irrevogavelmente decididos, e estão na ordem das coisas, seja qual for a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que serviria sua inteligência, uma vez que todos os atos seria invariavelmente dominado pelo poder do destino? Uma doutrina assim, se fosse verdadeira, teria em si a destruição de toda liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, consequentemente, nem bem nem mal, nem crimes nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia corrigir suas criaturas por faltas que não dependeram delas, nem recompensá-las pelas virtudes das quais não teriam o mérito. Uma lei assim seria a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo do destino, nada tentaria para melhorar sua posição, já que não conseguiria mudá-la nem para melhor, nem para pior. Revista Espírita, julho 1868. Capítulo Agenciada Concordância dos Números e a Fatalidade. O Espiritismo jamais negou a fatalidade de certas coisas, e que, ao contrário, sempre as reconheceu. Mas ele diz que essa fatalidade não impede o livre-arbítrio, o que é fácil de demonstrar. Todas as leis que regem o conjunto dos fenômenos da natureza têm consequências necessariamente fatais, quer dizer, inevitáveis, e esta fatalidade é indispensável à manutenção da harmonia universal. O homem que sofre essas consequências está, em certos aspectos, submetido à fatalidade em tudo, o que não depende da sua iniciativa. Assim, por exemplo, ele deve fatalmente morrer. É a lei comum, a qual não pode se subtrair, e em virtude desta lei, pode morrer, em toda a idade, quando sua hora é chegada. Mas, se ele apressa voluntariamente a sua morte, pelo suicídio ou por seus excessos, ele age em virtude de seu livre-arbítrio, porque ninguém o pode constranger a fazê-lo. Ele deve comer para viver. É fatalidade. Mas se come além do necessário, pratica o ato de liberdade. Assim ocorre com o homem na natureza. Ela tem suas leis fatais, que lhe opõem uma barreira, mas ao lado da qual pode se mover à vontade. 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito inferior, mostrando-lhe exagerado aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peias. 872, quarto e quinto parágrafo. A fatalidade está, portanto, para o homem nos acontecimentos que se apresentam, uma vez que são a consequência da escolha da existência que o espírito fez. Pode deixar de ocorrer a fatalidade nos resultados dos acontecimentos, quando o homem, usando de prudência, modifica-lhe o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. A fatalidade não é, entretanto, uma ideia vã
Ela existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí cumpre. Por consequência, do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Do livro A Constituição Divina, Richard Simonetti, capítulo Determinismo e Livre-Arbítrio. Quanto à fatalidade na vida terrestre, pode-se dizer que está estreitamente vinculada ao exercício do livre-arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Temos a liberdade para exercer nossa vontade e efetuar opções, mas a vida realizará sem cessar, no íntimo de nossa consciência, um levantamento de bens e males cultivados, premiando-nos com a paz ou corrigindo-nos com a dor, a fim de que não nos percamos nem estacionemos nos caminhos da evolução. O nosso presente é inelutavelmente fruto do que fizemos do passado, da mesma forma que o nosso futuro será sempre uma projeção do nosso comportamento atual. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Independente da maneira por que procede, não lhe estará no destino o infortúnio? São talvez provas que lhe caibam sofrer e que escolheram. Porém, ainda que lances a conta do destino, o que é apenas consequência de tuas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolada te sentirá. As ideias, exatas ou falsas, que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante, para o nosso amor próprio, atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando más. O problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis, capítulo 19. Com certeza, das reencarnações sucessivas, levanta-se outra pergunta. Quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento de nossas existências? Notemos primeiro de tudo que o funcionamento da justiça humana nada nos oferece que se possa comparar à lei divina dos destinos. Esta se executa por si mesma, sem intervenção alheia, tanto para os indivíduos como para as coletividades. O que chamamos mal, ofensa, traição, homicídio, determinam nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte na medida proporcionada à gravidade de seus atos. Esta lei imutável é, antes de qualquer coisa, uma lei de equilíbrio. Estabelece a ordem no mundo moral, da mesma forma que a lei da gravidade assegura a ordem e o equilíbrio no mundo físico. Seu mecanismo é ao mesmo tempo simples e grande. Todo mal se resgata pela dor. O que o homem faz de acordo com a lei do bem lhe proporciona tranquilidade e contribui para a sua elevação. Toda violação provoca sofrimento. Prolongará a sua ação e voltará à carga por tanto tempo quanto for necessário, até que ele se expanda no bem e vibre com as forças divinas. Mas, no prosseguimento dessa ordem grandiosa, compensações estarão reservadas, alegrias, afeições, períodos de descanso e felicidade alternarão no rosário das reencarnações, com existências de lutas, resgate e reparação. Assim tudo é regulado, disposto com arte, ciência e bondade infinita na obra providencial. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.